Então, na nossa unidade 1, nós temos o conceito de patrimônio histórico e patrimônio cultural. Eu primeiro queria falar para vocês que existe uma diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Muitos utilizam os dois conceitos para tratar da mesma coisa. E nós não podemos fazer isso, tá certo? Então, existe aí o conceito de patrimônio histórico, o conceito de patrimônio cultural. Mas essa confusão que nós fazemos, ela é comum, tá certo? Isso não é algo atípico, não. Então, comumente, as pessoas, ao falar sobre um patrimônio cultural, falam sobre patrimônio histórico. Mas hoje eu queria mostrar para vocês que o conceito já pré-estipulado no Brasil e determinado no Brasil para tratar sobre edificações, pinturas, esculturas, que tem um grau de relevância e importância para a cultura e nacionalidade do povo brasileiro, esse conceito é patrimônio cultural. Ao longo do tempo, esse conceito de patrimônio histórico vai sendo substituído pelo conceito de patrimônio cultural. Beleza? Então nós temos aí vários conceitos. Patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio artístico, patrimônio material. E aí eu fiz uma pergunta. Todos têm a mesma acepção? Não, não tem. Mas eles têm algo em comum. Todos eles possuem uma estreita relação com a preservação ou com a necessidade de preservar o passado, a necessidade de preservar aquilo que representa e traz grau de identidade para um povo. Então, notem que, a partir do momento que nós utilizamos o conceito patrimônio cultural, nós podemos ramificá-lo em outros conceitos. Porque o patrimônio histórico é um patrimônio cultural, concordam? O patrimônio artístico é um patrimônio cultural. Um patrimônio imaterial, material, é um patrimônio cultural. Logo, esses outros conceitos são subseções do patrimônio cultural. Ficou claro, pessoal? Mas até agora, o que nós entendemos aqui foi que nós, então, vamos, a partir desse momento, falar patrimônio cultural. Ponto final. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre o conceito patrimônio cultural vai ser utilizado para identificar aquilo que hoje entendemos que é um patrimônio cultural. E nem sempre o patrimônio cultural teve essa diversidade, essa gama de valorização como temos hoje. Até a década de 70, nós não temos uma valorização aqui no Brasil sobre o patrimônio imaterial, como, por exemplo, rodas de samba, o samba enredo, a capoeira, a arte de fazer queijo em Minas Gerais. Então, prestem atenção. O conceito de patrimônio cultural vai se tornando mais robusto ao longo do tempo. Então, se a gente volta ao passado, no início do processo de preservação do patrimônio aqui no Brasil, nós vamos notar que na década de 30, com a criação do Cefam, a preservação do patrimônio era restrita. Ela se restringia a centros históricos, a núcleos históricos e à arquitetura colonial barroca de algumas localidades, excepcionalmente em cidades em Minas Gerais. Há uma valorização tamanha do barroco e da arquitetura colonial naquele momento que as demais obras, os demais bens culturais não são preservados, não são foco de preservação e conservação. Então, notem que há um amadurecimento do conceito quando ele vai se tornando mais robusto ao longo dessas décadas do século XX. E antes do conceito patrimônio histórico, antes dele ser formado, ainda assim falava-se em um outro conceito, dava-se o nome desses objetos que deveriam ser preservados de monumentos, principalmente no campo da arquitetura, tudo era monumento. E valorizava-se um monumento do passado longínquo. Então está notando que se eu for voltando mais o tempo, seja aqui na sociedade brasileira, seja na Europa, a noção de preservação ela vai ficando mais crua e mais simplista.
E quando eu volto para a nossa contemporaneidade, no século XXI, essa noção ela é muito mais densa, ela é muito mais complexa, ela é muito mais robusta. Mas para entendermos o que é patrimônio cultural, primeiro, a palavra patrimônio. A palavra patrimônio ela é de uma raiz latina, da palavra pater, significa pai. Patrimonium, que significa herança, propriedade. Patrimônio é isso. Herança, propriedade. Uma propriedade familiar. Ora, a palavra patrimonium era utilizado no mundo antigo, entre os romanos, né, entre os latinos, era utilizado para identificar aquilo que era de posse de um patriarca, aquilo que era de posse do pater, do pai. A herança seria a propriedade, os bens. E dentre esses bens, nós encontramos escravos, dentre esses bens, nós encontramos animais, entre os bens, terra. Ficou claro, pessoal, que a ideia de patrimônio está ligada, então, à questão da herança. E patrimônio é utilizado, por exemplo, no campo do direito, quando a gente fala sobre propriedades patrimoniais, no campo da administração de empresas, sobre quando a gente fala sobre patrimônio administrativo, né? Sobre patrimônio de uma empresa. Então, a palavra patrimônio ela é muito ampla. O conceito patrimônio, ele não diz respeito somente à esfera pública, mas também à esfera privada, né? Na verdade, ele surge dentro da esfera privada. Mas logo em seguida, esse conceito do universo econômico, jurídico, ele ganha o campo da arquitetura, o campo das artes. E aí, o acréscimo cultural ao patrimônio mostra que então aquilo que é de herança de uma nação, aquilo que é de herança pública, aquilo que é de herança de uma coletividade, são os valores memoriais, a história, que pode ser representada por objetos, pela arquitetura, pela pintura, pela escultura, mas também pelas manifestações, pelas celebrações. Isso é um patrimônio, uma herança de uma coletividade, uma herança de um grupo e tem que ser também mantido e preservado. Quando você se depara com um patrimônio que é cultural, ou seja, quando você se depara com um local que tem um valor significativo para aquela cidade, ou um bem que tem um valor significativo para aquela comunidade, um valor religioso, como por exemplo uma igreja, a igreja matriz de uma cidade que foi construída lá no século XIX, no século XVIII. Ora, você tem que tomar posse sobre aquele local, aquele bem, aquela arquitetura, ou seja, aquilo é seu também. E por isso mesmo, você, por ser dono, como os outros daquela comunidade, daquele bem, deve conservar, preservar. Então as pessoas confundem muito isso, né? Quando a gente se depara com situações deploráveis de pessoas, isso aqui é uma praça pública, eu faço o que eu quiser. É praça pública, eu vou pichar. É praça pública, eu vou rabiscar o banco. É praça pública, eu vou jogar o lixo no chão, porque não é a minha casa, não é meu. Pelo contrário, é seu. A praça é sua, é um bem público. O bem público tem que ser cuidado não pela prefeitura, não pelos órgãos competentes. É claro que eles possuem responsabilidade, estão aí para isso, mas também você é responsável para cuidar disso. A partir do momento que você tem isso em mente, claro, a vida sua e da sua cidade, do lugar que você mora, do seu país, mudará. É a partir do século XVIII para o XIX que o conceito, então, patrimônio, ele vai ser direcionado para essa área cultural. E dentro das teorias preservacionistas que surgem nesse período, os teóricos começam, então, a utilizar o conceito patrimônio juntamente com o conceito monumento. Então, aqui, conceito monumento e patrimônio cultural teria o mesmo valor no século XIX. Mudando de slide. Eu trouxe aí algumas definições sobre o que seria patrimônio cultural na perspectiva de órgãos e autores renomados aí da nossa literatura, como, por exemplo, Arantes, que
em um dos seus artigos, diz que patrimônio é um conjunto de bens culturais considerados relevantes para a história e para a memória social, que são objeto de medidas de salvaguarda por parte dos organismos oficiais de preservação em âmbito municipal, estadual, federal e até mesmo mundial, como é o caso das ações da Unesco. Então, aqui é uma definição já bem contemporânea, mais do nosso tempo, sobre o que seria esse patrimônio cultural. Então, o patrimônio seria esses bens culturais de grande relevância histórica e que devem ser preservados. A preservação varia de acordo com o grau de importância. Pode ser uma preservação local, pode ser uma preservação estadual, mundial ou nacional. Isso vai depender do patrimônio, né? Segundo o nosso órgão estadual de preservação do patrimônio História Artístico Nacional, o IEFA-MG, esse instituto estadual diz que patrimônio cultural é a soma dos bens culturais de um povo. Olha só, a soma dos bens culturais. Quando ele fala soma dos bens culturais, são bens de diversas categorias. Então, são bens materiais e imateriais. E esses bens são portadores de valor que podem ser legados a gerações futuras. Então, a preservação, ela tem um quê de sustentabilidade, porque ela vai dar esse legado, ela vai gerar esse legado às futuras gerações. E é o que lhe confere identidade e orientação, pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores ligados à prática, à ética, à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania através de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica. Ora, então, um conceito, uma definição sobre o que seria o patrimônio cultural pelo IEFA-MG. Bem denso também, dá para compreender a posição do IEFA na preservação do patrimônio do Estado de Minas Gerais. E, por fim, eu trouxe também a definição de patrimônio cultural na nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Na seção 2, artigo 216, a nossa Constituição diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, porque nós temos grupos africanos, grupos indígenas, grupos europeus, etc., né? Nos quais incluem, olha só, as formas de expressão, modos de criar, modos de fazer e viver, criações científicas, criações artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e espaços destinados às manifestações culturais e conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, sítio de valor paisagístico, artístico, sítio arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, o nosso artigo 216 propõe, ou traz como fundamento essa gama de bens culturais de natureza material e imaterial. As formas de expressão, natureza imaterial. Modos de criar, fazer e viver, natureza imaterial. E aí, no inciso 3, 4 e 5, são de natureza material. Então, notem que aqui, no artigo 216, tanto uma roda de capoeira, como a arte de fazer queijo em Minas, ou os jardins de Burle Marx, em Brasília, são considerados patrimônios culturais. Ou a Cachoeira do Tabuleiro, em Minas Gerais, é um patrimônio natural
E esse patrimônio natural não deixa de ser cultural pelo espaço que é usufruído pelas pessoas daquele bem natural. Ora, uma paisagem, ela é cultural a partir do momento que ela passa a ser simbólica para um grupo de pessoas que usufrui, que contempla aquela paisagem. Então, é bem abrangente esse conceito de patrimônio cultural a partir do artigo 216, que deixa bem claro para nós o que seria o patrimônio cultural brasileiro. Interessante que isso vem a partir de 88, então é algo novo, né? Se a gente for voltar no tempo, era bem mais restrito o conceito de patrimônio cultural do que hoje. Patrimônio cultural não necessariamente é tombado, não necessariamente ele tem um grau de acautelamento, de preservação. Pode existir, por exemplo, na cidade de vocês, um patrimônio cultural importantíssimo que não foi acautelado pelo poder público, ou seja, que não sofreu nenhum tipo de proteção, não é protegido por nenhum decreto de tombamento, nenhum tipo de inventário, né? Ou não foi registrado, se não for um bem imaterial. Ou seja, os instrumentos de proteção do patrimônio existem para auxiliar na manutenção, conservação e proteção daquele patrimônio cultural. Mas não necessariamente todos os patrimônios que são considerados culturais para nós são protegidos legalmente, compreenderam? Então nós temos aí uma infinidade de bens culturais, uma infinidade de bens culturais que são considerados patrimônios a partir do momento que eles ganham um grau de importância, de valorização, preservação, etc. E aí eu queria destrinchar esse conceito, né? O conceito de bem cultural. O bem cultural compreende todo o testemunho do homem em seu meio, apreciado em si mesmo, sem estabelecer limitações derivadas de sua propriedade, uso, antiguidade e valor econômico. O bem cultural, portanto, pode ser um objeto ou não, pode ser imaterial, com certeza, mas esse bem cultural, ele é produto de um meio, ele é fruto do meio, ele é testemunho do homem naquele meio que vive. Então, os bens culturais, eles podem ser naturais, como eu já disse, né? Os bens culturais podem ser materiais ou imateriais. Mas por que preservar o bem cultural, o patrimônio cultural? Bom, existem algumas razões para essa preservação. Por exemplo, a preservação de bens culturais, ela favorece uma ampliação da qualidade de vida de uma população, de uma comunidade. E, é claro, o bem-estar não só material, porque aquele bem está sendo conservado, se for um bem material, mas um bem-estar espiritual. Garante a memória, garante a cidadania das pessoas. Você se encontra a partir do momento que você cria esse vínculo com o bem cultural. Então, a preservação garante essa identidade, garante essa preservação da memória que te traz identidade e te fornece um grau de cidadania maior. E é claro, preservação é importante para manter essas manifestações culturais, porque elas podem se perder com o tempo. Imaginem só, nós temos aí uma infinidade de construções que foram destruídas no período da Primeira Guerra Mundial. Então, foi até mesmo depois da Primeira Guerra Mundial que houve um discurso muito mais contundente na Europa para a preservação de bens arquitetônicos. Aqui no Brasil, da mesma forma. Quantas fazendas já foram demolidas ou foram abaixo? Quantos prédios no centro da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo já não foram demolidos, né? E que traziam um grau de identidade, relevância, de memória. E quantas manifestações também já não sumiram, já se perderam, principalmente da cultura indígena. E artesanato, manifestação cultural em uma cidade ou outra que vai acabando, né? Some do mapa. Então, a preservação de determinadas manifestações traz a continuidade, a manutenção. E isso é fundamental. E, por fim, preservar
não é guardar. Prestem atenção, eu repito. Preservar não é guardar. Preservar é manter vivo. Preservar é gravar. Preservar é fazer levantamentos. Preservar é dar qualidade e uso ao bem cultural. Guardar é uma coisa. Guardar, se você guarda, esquece. A preservação não é para deixar no esquecimento. Pelo contrário, é para alavancar a memória. É para manter vivo. Então, existe uma diferença muito grande em preservação, por exemplo, de artefatos e colecionismo. Aqueles que colecionam artefatos são colecionadores e guardam. E mesmo assim, mesmo com a presença de uma preservação legal, ainda assim há uma dificuldade tremenda de conseguir manter, mesmo preservado, aquilo como algo vivo. Principalmente em países como o Brasil, que ainda tem uma educação patrimonial pífia, né, mínima. É claro, há dificuldades até financeiras, porque não é barato. Bom, agora eu queria falar para vocês como que tudo isso começou. Como que essa noção da preservação começa, né? A partir de quando? Quais são os primeiros interessados? E eu quero voltar lá no século XV, no período Quattrocento do Renascimento Cultural Italiano, para a gente dar o pontapé inicial desse insight, desse momento em que as pessoas param e pensam, opa, peraí, tem uma coisa aí. A gente precisa de entender esses monumentos e preservá-los, de alguma forma, compreender a história pela arquitetura, pela escultura e pelas manifestações. Mas, olha só, eu vou resumir aqui o nosso estudo a partir deste momento, eu vou resumir as nossas análises somente no patrimônio arquitetônico, tá, pessoal? O patrimônio material construído, imóvel. Lá na Itália, no século XV, há uma valorização tremenda da cultura greco-romana. Essa valorização das obras greco-romanas não só remete à arquitetura, mas de maneira geral à cultura greco-romana. E teve um momento específico nesse período do século XIV para o século XV, que foi uma cisão da Igreja Católica. Houve o chamado cisma do Ocidente. Quando o cisma acaba, novamente a Igreja se une e Roma começa, então, a prosperar. A cidade de Roma começa a ser mais ocupada, há um urbanismo intensificado na cidade de Roma, principalmente porque nós estamos falando de um período que é do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, então é um período onde as cidades estão ressurgindo, né, ganhando vida novamente. Há uma redescoberta da cidade de Roma com o fim desse cisma do Ocidente, entenderam? E essa redescoberta não só da cidade, mas da cultura romana. A cidade que vai sendo mapeada e eles vão vendo prédios antigos, notando que existem diversos prédios lá ainda desde o período do Império Romano, da República Romana, etc. E a cidade, então, vai sendo redescoberta e avaliada por pessoas que eram amantes da arte, da arquitetura e etc. Vários desses monumentos sendo descobertos, ao passo que a literatura vai ampliando nessa época também. Notem que nós estamos falando do período do Renascimento, onde a cultura livresca está ganhando forma, ou seja, as pessoas estão se alfabetizando, nós temos agora já uma imprensa móvel, onde há uma propagação, pulverização de livros com mais intensidade, as pessoas vão se intelectualizando, e da mesma forma, a descoberta também de livros antigos, de poetas romanos, como Virgílio, de tratados de filosofia antiga, e até mesmo de livros de engenheiros e arquitetos da antiguidade, como, por exemplo, o Tratado da Arquitetura de Vitrúvio, do século I a.C., um grande estudioso e arquiteto, engenheiro ao mesmo tempo, porque não havia essa divisão naquela época. Vitrúvio, já no século I a.C., traz
um compilado da arquitetura greco-romana para os dias atuais. E é a partir de Vitrúvio que nós hoje nomeamos colunas gregas do mundo clássico, enfim. Então, os entusiastas do século XVI, lá com a redescoberta de Roma, vão fazer um paralelo dessa literatura do Vitrúvio com aquilo que eles estão vendo. Ou seja, a literatura do Vitrúvio, juntamente com os monumentos, vão dar, então, origem a um estudo estilístico de arquitetura. E as pessoas vão utilizar, então, desse estudo para datar tempos, movimentos artísticos. Então, os monumentos seriam uma história registrada. Aqui ao fundo, pessoal, páginas do livro de Vitrúvio, tá? E, é claro, é a partir, então, desse momento que esses estudos vão se intensificando no Renascimento Cultural até nós chegarmos no século XVIII. O século XVIII, conhecido como o século das luzes, do iluminismo, é nesse período do século XVIII que esses estudos estão muito mais aguçados, mas ainda uma valorização tremenda à cultura clássica, à cultura greco-romana, uma valorização tremenda a essa cultura, que, é claro, vai abrir portas de maneira um tanto quanto controversa, abre portas para o estudo de outras arquiteturas, de outros estilos arquitetônicos e estilos artísticos. O ponto de partida é a cultura clássica, o esplendor greco-romano, mas esse esplendor, defendido por unhas e dentes, como uma forma harmoniosa, racional e bela, vai abrir margem para o estudo de outros estilos arquitetônicos e artísticos em geral. No século XVIII, essa abertura vai ser influenciada também por uma outra questão, pela valorização da ciência. Lembre-se, nós estamos no século das luzes. Há uma valorização tremenda do aspecto científico, corroborando para o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da tecnologia. Aqui a ciência é defendida como uma via de explicação do mundo, logo, campos da arquitetura e das artes vão se associando ao campo científico, e essa associação traz, então, uma noção muito mais criteriosa para a gente estudar esses monumentos, né? Essa arquitetura do passado. Nós temos ainda um fascínio grande pelas ruínas e monumentos clássicos. As ruínas, os monumentos da antiguidade greco-romana é algo sublime e admirável. No entanto, aos poucos, esse fascínio ele vai sendo colocado no campo da ciência. Então, a ciência vai estudando essa estrutura, por exemplo, arquitetônica de ruínas. É na ciência que se estuda, então, os monumentos. Mas que ciência é essa? Uma ciência nova daquele momento, um estudo novo que surge naquele momento, com um método específico de investigação criterioso, rigoroso, que é a arqueologia. Então, a arqueologia está aí, nascente no século XVIII, e vai auxiliar muito os historiadores da época, os intelectuais da época, para compreenderem estilos arquitetônicos. Junto a essa admiração do passado e essa abordagem científica, existe também o grupo de pessoas que são colecionadores, que já vem de longa data, principalmente colecionadores de vestígios, artefatos religiosos. Então, na França, por exemplo, surge no século XVIII os primeiros antiquários. Antiquário naquela época é um pouco diferente de hoje, porque hoje a gente fala de antiquário, a gente lembra de uma loja que vende coisas antigas, mobília, né? O antiquário ali tem esses objetos de colecionadores, né? Objetos antigos, são utilizados não só para uma demonstração, ou seja, são colocados ali para amostra, e essa amostragem serve para o estudo de arqueólogos e para admiradores do passado, como também esses artefatos são ali trocados entre colecionadores, vendidos de um para o outro, etc. E acabam se tornando pequenos museus, com um número significativo de peças, né, de acervo. Então, os colecionadores dão aí a origem, não só aos antiquários de hoje, mas também a origem aos museus. Então, existe um fetiche, né,
das coleções. O cara que está colecionando, ele tem um fetiche de colecionar. Mas esse fetiche da coleção, ele vai sendo rompido no século XVIII pelo estudo das coleções. E alguns vão começar até a questionar a retirada dessas peças dos lugares. Surgem aí intelectuais que vão discutir sobre essas peças em antiquários e até mesmo que vão discutir sobre as ruínas, os locais que foram retiradas dessas peças, vão lá nos locais, vão investigar. Como esse cara aí do fundo, por exemplo, que é o Johann Joachim Winckelmann, vai ser considerado o pai da arqueologia, justamente porque ele começa a fazer essas investigações no século XVIII, em sítios arqueológicos, e ao mesmo tempo, quando eu falo sítio arqueológico, em locais que são ruínas, né? Ruínas romanas, gregas, etc. E também investigações de peças de antiquário. Ele é prussiano, né? Alemão, mas vai morar na Itália por muito tempo, fazendo essas investigações, e vai conseguir criar o primeiro estudo objetivo sobre a história da arte antiga. Por exemplo, ele passa o maior tempo da vida dele em Roma. No mapa aí, notem a setinha Roma. Ele chega em Roma em 1755 e vai trabalhar na Biblioteca do Vaticano, vai ser presidente de antiguidades, do setor das antiguidades e obras de arte greco-romana e do Renascimento Cultural de Roma. E foi nessa época que ele era presidente desse comitê que ele vai escrever o seu livro História da Arte Grega. Vai ser fundamental para a gente dividir esses estilos, né? Então o Winckelmann até chega a falar que muitas das coisas nós temos que ver. Ele fala assim. Ele fala sobre a presencialidade da obra. Se você não compreende, você tem que ir lá ver. Então ele insiste no ato de ver. Ele diz que é possível aprender a história a partir de uma pintura ou escultura ou arquitetura vista de perto, né? Experimentada. E ele critica altamente os colecionadores, porque ele fala, a partir do momento que aquele objeto é retirado do seu ponto de origem ou do seu ponto de nascimento, né? Ele perde o contexto. Isso pode interferir na sua tradução da história, no entendimento sobre a peça e até mesmo sobre o ambiente que foi retirado a peça, porque você desconfigura o ambiente. Aqui nós temos um outro intelectual daquela época, também do século XVIII, que é o Kinch. Mas esse cara aí ele é muito importante porque ele foi um dos primeiros historiadores críticos da arte também, juntamente com o Winckelmann. Ele vai escrever um manifesto conhecido como Carta a Miranda. E nessa carta a Miranda, ele começa a fazer longas críticas à expoliação das obras de arte em sítios arqueológicos, que foi o que eu acabei de dizer. Ou seja, ele faz críticas contundentes à retirada de artefato de lugares de origem. Você retira o objeto do contexto da obra, você acaba com o objeto. Então ele critica os colecionadores, critica o colecionismo que ele chama de rapina. Deslocar a obra de arte ou o artefato, a peça do seu local, não é propagar informação ou propagar conhecimento, mas dispersar o conhecimento. É desconstruir a obra. Então a obra tem que se manter intacta, o monumento tem que se manter intacto. Ele vai defender contundentemente que um monumento tem que se manter tal como ele é, sem intervenção nenhuma humana. Ou seja, sem intervenção para degradar e para restaurar. Então, ele vai ser o primeiro a discutir os males da restauração. E ele vai ser muito importante que ele vai levar a ideia de tipo para a arquitetura. Então, hoje, o estudo tipificado da arquitetura que nós conhecemos surge com esse cara. Então, ele vai estudar as tipificações, a tipologia das ruínas clássicas, e a partir daí ele consegue sistematizar com a quantidade de dados das ruínas que ele vai estudar, né? Ele vai conseguir criar uma tipificação
de arquiteturas ao longo de um tempo histórico, que posteriormente vai resultar, então, teorias do campo da restauração e conservação. Olha só, mesmo ele sendo contrário à restauração, seu estudo de tipificação vai auxiliar no campo da conservação e restauro. Então, diversas metodologias vão sendo criadas, principalmente no campo da arqueologia, naquela época. Esse estudo vai fazer com que eles consigam apresentar as primeiras propostas de restauração e empreender algumas dessas restaurações para conter monumentos que estão sendo destruídos ou já estão destruídos. E tudo isso, pessoal, começa a ser desenvolvido dessa forma justamente por conta desse avanço da ciência do século XVIII, da valorização da ciência, do avanço da arqueologia, né, enquanto ciência, e da descoberta de sítios arqueológicos esquecidos pelo tempo, como, por exemplo, o sítio arqueológico de Herculano e Pompeia. Eram duas cidades que foram descobertas aí em 1738, que foram cobertas pelas lavas do vulcão Vesúvio. Essas duas cidades foram cobertas pelas lavas, pelo fluxo piroclástico, né, do vulcão. Depois disso, as duas cidades foram esquecidas pelo tempo. Aqui, com as escavações arqueológicas, descobertas das duas cidades, que se tornam sítios arqueológicos, hoje altamente visitadíssimos, e trouxe várias informações sobre o cotidiano, cultura e arquitetura romana. Então, no século XVIII, a arquitetura vai sendo valorizada enquanto monumento e as primeiras noções de preservação da arquitetura vão ganhando força já no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, principalmente. Quando se instaura a Revolução Francesa em Paris, pessoal, imaginem a camada de pessoas do terceiro estado, ou seja, pessoas paupérrimas, passando fome, com péssimas condições, com dívidas com o Estado, porque tem que pagar impostos altíssimos, se rebelando contra as ações do Estado, contra o rei, querendo a cabeça do rei, querendo uma constituição, querendo participação política. Esse pessoal estava tão nervoso que ocupou todas as ruas de Paris. Mas a rebelião não foi só em Paris, foi na França como um todo. Mas eu estou falando de Paris porque lá é a sede, lá é a capital, lá que o bicho pegou. Então as pessoas foram ocupando prédios públicos, destruindo monumentos públicos. Um dos pontos mais importantes e talvez emblemáticos da Revolução Francesa, que até dizem que é a partir dali que a Revolução começa, foi a tomada da Bastilha, um prédio gigantesco que era, naquele momento, uma antiga prisão. Era uma prisão. A Bastilha era uma prisão de presos políticos. E esse pessoal foi às ruas, toma a Bastilha e bota fogo no prédio. A Bastilha foi demolida, como outros exemplares de arquitetura antiga, como outras coleções desses colecionadores, dos antiquários, vão sendo destruídas. Para vocês terem outra ideia, as pessoas vão, na Revolução Francesa, até a Catedral de Notre-Dame, e ali na portada nós temos um arquivolta em estilo gótico, que eu não sei se vocês recordam, com a imagem de reis, como se fossem esculturas fixadas na parede da portada ali, de reis. Esses reis foram destruídos porque eles achavam que os reis que estavam sendo representados ali eram reis franceses. Então, olha só, há uma depreciação, um vandalismo, né, nesse período. Com esse vandalismo, as pessoas começam a se preocupar, pô, está destruindo a história material. Então, pós-Revolução Francesa, as pessoas começam a se preocupar. Um outro exemplo importante, nós temos o Palácio do Louvre. Eu não sei se vocês sabem também, mas o Palácio do Louvre foi moradia real até o século XVII. Foi o Palácio do Louvre e das Tulherias, né? Só que o rei Luís XIV, o Rei Sol, né? Ele vai construir um palácio nas regiões, nas redondezas de Paris, na região bucólica de Paris, que é o Palácio de Versalhes.
E a corte se transfere, muda para o Palácio de Versalhes com a sua inauguração. Então, nós tínhamos o Palácio do Louvre lá em Paris, que era uma moradia esporádica, de temporada, melhor dizendo. E com a revolução que foi instaurada, o que eles fizeram? Eles utilizaram os espaços do palácio para guardar esculturas, aquilo que era de valor, de patrimônio, né, da corte, e de patrimônio da nação, como pinturas, etc. Aí que eles vão se dar conta de que havia uma necessidade de preservar o patrimônio de uma nação, porque esse patrimônio nacional que garante a identidade do povo francês, que conta a história da França, que é a herança da nação. Então, a ideia de nação, de preservação da cultura nacional, começa aí, pessoal. A ideia de preservação da cultura nacional e principalmente da cultura material. Então, o Louvre vai ser esse local onde que vai ser armazenada essas peças que depois vai ser aberto para as pessoas visitarem hoje um museu. E aí, uma fotografia de parte dele, né? Um dos pavilhões do Museu do Louvre. Turma, então é isso. Nós finalizamos a nossa aula de hoje. Um abraço.